E quando eu cheguei ali na casa da minha amiga, eu vi um tratamento totalmente diferente. A primeira coisa que elas fizeram foi: "Ei, vamos marcar um custo para você ir aqui. Eu quero ir com você no médico pra gente ver o que a gente pode fazer. Vamos pesquisar as coisas que você pode comer, as coisas que você não pode, para cuidar, para que você não engorde ainda mais." E na época que eu fui pra casa delas, eu tava desempregada. E elas foram no mercado, compraram tudo que eu precisava. Uma compra totalmente separada, diferenciada do que elas compravam pra elas. Porque tinha algumas restrições, né? Como eu tinha engordado muito, eu precisava perder um pouco, pelo menos um pouco daquele peso. E porque, nossa, a minha mão, gente, eu não... Minha mão é gordinha, parece uma mão de neném. Todo mundo fala isso pra mim. Mas na época eu não conseguia fechar a minha mão. Eu tava muito inchada mesmo. A minha mão, o máximo que eu conseguia fazer era assim, não conseguia fechar. Meu pé virou uma bola assim de inchado. Sobrepeso mesmo, minha barriga muito dura, muito inchada. Eu comecei a reter muito líquido. Eu acho que não só pelo fato da enfermidade, mas por tudo aquilo que eu tava passando, né? Eu lembro que eu fui pra casa delas e eu falei: aqui é meu porto seguro, foi esse lugar que o Senhor separou para que eu venha cuidar de mim, para que eu venha olhar para dentro de mim, né? E engano meu, não nesse sentido que eu não ia ter esse tempo para mim. Eu tive muito tempo para mim, sim, mas tinha algo maior ali naquele lugar, porque elas também estavam passando por algumas dificuldades. Irmãs morando muito tempo junto, às vezes a gente acumula muitas coisas sem falar, sabe? Você vai engolindo, engolindo. Hoje em dia eu aprendi que quando eu tenho um problema com alguém, eu já falo logo, já resolvo, porque senão às vezes uma coisa que é desse tamanho vira uma bola de neve tão grande, toma uma proporção tão grande que às vezes você nem sabe por que você está com raiva daquela pessoa, você nem sabe por que você não está mais se dando bem com aquela pessoa. Então a gente tem que estar atento a esses pequenos toques, né? Pra não deixar que as coisas tomem uma proporção tão grande que perca o controle. Às vezes as pessoas se odeiam e quando você vai perguntar e nem sabe o motivo, porque às vezes começou com coisa tão pequena que poderia ter sido resolvido e a gente se acovarda: eu não quero magoar, eu não quero discutir, deixa ficar muito grande. Eu acho que era isso que estava acontecendo ali. E como eu sou muito amiga das duas, eu meio que fiquei ali no meio termo. Então uma conversava comigo, a outra conversava comigo. E eu conseguia meio que contornar a situação. Na época que aconteceu esse fato comigo, eu estava muito firme mesmo na igreja. Era uma pessoa assim de muita oração, de muita consagração, de ouvir louvor o dia inteiro, de buscar muito, né, a face do Senhor. Eu creio que foi o momento certo que o Senhor preparou para que eu passasse por isso, porque eu estava bem firme espiritualmente, sabe? E aí eu lembro que eu comecei a levar isso para casa delas também, essa paz. E uma vez o Senhor me impulsionou a colocar todo mundo, assim, morava as duas, mas o filho de uma delas, que tinha uns 6, 7 anos, e outra tinha um bebê de 2 anos, e a gente sentou, assim, na cama dela, o Senhor me impulsionou a criar um diálogo, sabe? A conduzir elas a se perdoarem, a falar o que estava incomodando, a falar eu te amo uma pra outra e quebrar, né? Aquela barreira que a gente vai construindo mesmo. Vai colocando um tijolo em cima do outro e quando você vê tem um muro tão grande entre você e uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama, que às vezes você não consegue transpassar mais esse muro. A gente tem que tomar muito cuidado com esses pequenos tijolos, essas pequenas atitudes, né, que a gente vai tomando no dia a dia. E com o meu jeitinho eu consegui, sabe, ir apaziguando ali aquele lugar, aconselhando uma a outra do meu jeito, trazendo um pouco de paz. E é engraçado que quando eu cheguei ali eu achei que eu estava sendo ajudada, mas o Senhor também me ajudou, me levou para ajudá-las. Eu aprendi que quando você ajuda alguém, quando você aconselha alguém, quando você consola alguém no meio de uma luta, o Espírito Santo faz isso por você. Eu lembro que quando eu cheguei ali, a primeira coisa que eu procurei foi uma igreja. Eu precisava ouvir, né, um pouco mais a palavra de Deus, porque ali é o meu porto seguro. Quando eu não estou bem, quando eu estou triste, eu sempre procuro, sabe? O lugar onde as pessoas exaltam, onde tem um testemunho, um louvor que te traz aquela paz. Esse é o meu jeito. Tem gente que se fecha no quarto, tem gente que sobe um monte. Cada um tem uma maneira, né, de entrar em comunhão com o Senhor. Claro que muitas vezes eu preciso estar sozinha com Ele, mas naquele momento eu queria estar em uma igreja, ouvir a palavra do Senhor, porque a fé ela vem pelo ouvir, né? Talvez ouvir algum testemunho que me ajudasse a passar por tudo aquilo. Eu lembro que eu me arrumava e eu ia pra igreja
Muitas das vezes elas não iam comigo, uma delas congregava em outro lugar, outra trabalhava. E quando eu tinha essa oportunidade de ir sozinha, que eu preferia, lembro que eu sentava no último banco da igreja e eu só chorava. Eu só chorava, sabe, porque aquilo me corroía, entende? Você ter a sua casa, você ter as suas coisas, você ter a sua saúde, seu emprego. De repente você se vê morando de favor na casa de alguém, tendo uma gaveta cedida para alguém, a cama, sabe? Cedida para alguém, você não tem mais as suas coisas, você não tem mais a sua casa, você não tem mais alguém que cuida de você, que gosta de você.